Fala galera, nesse vídeo nós vamos falar de algo que é essencial para o desenvolvimento com Vue.js. Nós vamos falar de Single File Components. Então vamos ver do que se trata isso. O Single File Components, ou SFC, é um formato especial que permite o encapsulamento do template do nosso componente, que é o HTML, da lógica que controla o estado desse componente, que é o código escrito em JavaScript ou TypeScript, e a aparência e o estilo desse componente que é escrito em CSS. Um arquivo que contém um single file component é um arquivo único, como o nome sugere, e possui a extensão .vue. Por ser um formato específico do Vue, ele precisa ser compilado, afinal, o nosso navegador, que é onde roda a aplicação, ele não conhece esse tipo de arquivo, ele não conhece esse formato. Então eu preciso de um compilador de single file components para transformar esse código, esse arquivo que tem uma mistura de HTML, CSS e JavaScript, em algo que o navegador possa entender. E esse passo no desenvolvimento, onde eu tenho uma compilação do single file components em arquivos em que o browser vai entender, é feito pelo compilador de single file components. Normalmente ele está embutido no processo de build de ferramentas como o Vite ou o Vue Client. Mas por que usar Single File Component? Primeiro, ele permite a modularização na criação do seu componente. Então, naquele arquivo único, você vai ter tudo que precisa para o seu componente funcionar. Tem todo o template, tem o código que controla a lógica do componente e tem o código que controla a aparência do componente. Além disso, esses templates são pré-compilados, então dá uma chance de você identificar possíveis problemas antes de colocar em produção, antes de lançar a build. O CSS também fornece a opção de scope, então você tem maneiras de utilizar o style lá, de forma que ele afete apenas aquele componente. Existem outras configurações que para afetar componentes ancestrais ou não, mas você tem essa opção de escrever regras que vão afetar somente seu componente. Isso é muito interessante. E com a nova API do Vue, API de Composition, a sintaxe para o uso de Single File Components ficou muito mais fácil. E como eu havia mencionado anteriormente, quando a gente usa formato sem Single File Components, acaba que o código template fica dentro de uma string. Então isso é muito ruim, porque a gente perde o autocomplete, perde algumas checagens que a IDE pode fazer. Então com o Single File Components você consegue isso. Obviamente você talvez precise de uma extensão ou plugin, dependendo da ideia que você vai utilizar, mas você volta a ter essa possibilidade de autocomplete e checagens. E o formato também dá suporte ao Hot Module Replacement. Então, você continua com essa vantagem. Alterou um single file component, salvou, automaticamente o navegador vai ser atualizado lá durante o tempo de desenvolvimento. Você vai conseguir ver o efeito dessa mudança. Então, vamos ver a cara de um arquivo single file component. Então, esse é o bloco template. Normalmente você só pode ter um bloco template no mais alto nível, e aqui onde você coloca o código HTML que vai estruturar o seu componente. Você tem um bloco script, onde você vai descrever a lógica, que vai ser o código JavaScript ou TypeScript, e no final vai o código CSS. A ordem desses blocos não faz a diferença, certo? É só uma ordem que eu prefiro. Então agora vamos falar de cada um desses blocos em mais detalhes, até que a gente possa pôr em prática. Então, começando pelo bloco do template, cada arquivo Vue pode ter somente um bloco template no mais alto nível, e é lá onde vai ter o código HTML que vai ser extraído e passado para o Vue Compiler DOM, ele que vai fazer a checagem, ver se aquele template está de acordo com o que é válido. Eu posso ainda ter pré-processadores nesse passo, né, que usa o Vue Loaders. Então, por exemplo, além de escrever código HTML, eu posso optar por escrever código Pug, que é uma sintaxe de uma engine, template engine. Você pode utilizar caso você prefira. A tag de script é onde eu determino o comportamento do meu componente. Então, lá onde eu vou ter meu código JS, eu só posso ter no máximo uma tag script. Porém, se eu tiver uma tag script setup, que se caracteriza diferentemente, você pode ter em conjunto. Depois a gente fala do que é esse script setup. Então, ele é executado como um módulo JavaScript e por isso ele precisa, ao final, ter um export default.
default, que você pode exportar algumas opções. Pode ser um componente usando da option API do view, pode ser um objeto plano, ou pode retornar a chamada opção define component, que retorna também o componente. Então, essas são as opções quando você tem um bloco script. E o bloco style, ele pode ter vários desses blocos, definir o comportamento. Então você pode aplicar atributos como scoped ou modulum, que ajuda você a encapsular o estilo no componente. Tem algumas opções, a gente não vai falar muito disso. E também você pode aplicar pré-processadores aqui, assim como no script, no template. Aqui no caso você pode, por exemplo, usar SAS ou PostCSS. Ele vai ser transformado em CSS antes de chegar no navegador. Então aqui é um exemplo, compondo com todos os blocos agora com algum código. Então, esse meu componente, ele teria só essa div, e dentro da div, né, dentro do conteúdo da div, ele vai renderizar a mensagem, que é justamente algo que está definido dentro do meu script. E no export default eu estou usando a maneira mais básica, que é retornando um objeto plano com as opções que a Option API nos obriga a ter. E aqui eu tenho uma classe que vai ser aplicada somente nesse componente. No caso, né, nesse caso específico, somente na div que temos ali. Então é simples assim, esse é o formato da Single File Component. Você pode pré-processar cada um desses caras. Então, por exemplo, ao invés de HTML, eu posso usar Pug. Ao invés de JavaScript, eu posso usar TypeScript. Você bota ali lang.ts. Ele vai ser processado e no final vai ser convertido para JavaScript. No style, eu posso usar SAS, posso usar PostCSS. Então, é bom saber disso. Tem essas opções e aí você fica a critério do projeto, ver o que é mais interessante para a equipe. Além daqueles 3 blocos, recentemente o Vue adicionou a possibilidade de criar o Script Setup. Ele está intimamente relacionado com a Composition API. Esse é mais uma tag em que o componente só pode ter uma delas, que é o Style Setup. Nesse caso, eu não preciso usar o export dentro dos meus componentes. Basta eu declarar variáveis e métodos dentro do bloco e ele já pode ser usado diretamente no template sem fazer o export. E esse código ele é executado uma vez por instância, ou seja, no caso o seu componente ser instanciado, ele é executado. Se for ser instanciado outras, se ele for só reutilizado, esse código não é executado novamente. Então vou dar um exemplo aqui de como a gente migra da Option API para a Composition API, que é o que a gente vai utilizar ao longo do curso. Então aqui esse é o template do meu componente em questão. Tem uma div ali que eu imprimo uma variável chamada nome, tem um input, está associado também ao campo nome, e tem um botão que vai estar desabilitado ou não de acordo com uma propriedade computada. E eu tenho também um evento de submit name que vai estar associado, de submit, que está associado a um método submit name. Vamos ver como é que é o código aqui. Então, como eu estou usando a Option API, eu tenho que ter no meu objeto campos como data, computed, method. Então, como data, eu estou só expondo a variável nome. No computed, eu tenho uma variável, uma propriedade computada, isNamePresent, que vai retornar booleano, e por isso ele vai definir se o botão vai estar desabilitado ou não. E eu tenho um método que, ao clicar no botão, ele vai chamar esse método aqui e vai imprimir no console. Então, aqui eu estou usando a Option API. Vamos no passo a passo, primeiro usando Composition API, até a gente chegar na versão de Composition API com Script Setup. Então, o template se mantém o mesmo. No bloco de script, a gente já tem uma primeira mudança. Eu tenho que fazer um import desses caras. Do computed, você já consegue ter ideia do porquê, para criar propriedades computadas. E o ref, na verdade, é para criar variáveis reativas. E por padrão, dentro do data, qualquer variável definida dentro do data, ela já é reativa. No Composition API, a gente tem essa mudança. E dentro do export default, você já cria um método setup, que é justamente o método de configuração, usando a Composition API. Então aqui, a variável nome viraria uma variável declarada dentro do bloco do setup, e eu coloquei aqui o ref, só para ela ser uma variável reativa,
estava dizendo para o view para ele rastrear mudanças dessa variável. No computed é um pouco diferente, porque você chama uma função computed e ela recebe uma função como parâmetro, que é a função utilizada para calcular aquela propriedade. É por isso que eu tenho que fazer um import. E o método é mais simples, você pode definir direto aqui uma function, das mais diversas maneiras que você pode definir uma função JavaScript, e a partir daí você decide o que é que esse módulo vai expor, né? Nesse caso eu estou expondo tudo, então o export default engloba o próprio setup, mas o método setup ele tem que retornar o que ele vai expor para o template. Então aqui eu estou expondo a variável, a propriedade computada e o método que é utilizado para tratar o evento. São os três objetos a qual eu estou me referindo no template. Mas a gente pode fazer melhor do que isso. Então aqui é o mesmo código, já parcialmente migrado para a Composition API. Agora a gente vai ver como é que a gente faz usando script setup. Então eu não tenho mais, nesse caso específico, a tag script, porque tudo se enquadra dentro do script setup. Eu tenho aqui o mesmo import. Então aqui continua a mesma coisa, mas veja que no script setup eu não preciso do método setup. Então a parte da variável nome fica da mesma forma, a parte do isName present também e a função também. E é só isso. Veja que eu não tenho que retornar nada, já que eu não estou dentro de um método. Então, o método setup, como eu falei, ele vira o próprio tag script setup. E aqui a gente tem a versão final desse nosso componente, todo usando Composition API com script setup. Então deu para ver, ele ficou mais enxuto, tanto que eu consegui usar uma fonte maior aqui por conta disso. Então é isso que a gente vai utilizar quando estiver construindo nossos sistemas usando Vue.js. E era isso que eu queria falar sobre Single File Components. Outras coisas que a gente precisa, a gente vai falar mais em detalhes na prática. Então, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que vocês continuem acompanhando essa série para que a gente chegue até a parte prática, que é sempre a parte mais produtiva e mais interessante. Então, fiquem aí e até o próximo vídeo.